Vamos entrar agora na seara aqui do que foi cobrado na prova de 2013. Olha o que foi cobrado na prova de 2013, né? Aquelas 12 questões lá do CESP, ó. Tinha questões de conceitos básicos, definições. Tinha itens lá de mercado de trabalho, falava de demanda e oferta de trabalho, aquela questãozinha que teve a equação. Tipos de desemprego e sua causa, salário, eficiência e modelo de procura de emprego. Então, esses foram os pontos cobrados aí na nossa prova de 2013. Lembro que era a parte de conhecimento específico, né, do CESP, beleza? Na prova de 2010, nós já tivemos aqui, ó, uma questão que tratava de subemprego, outra questão que falava de mercado de trabalho. Lembre, mercado de trabalho é um ponto que sempre vai estar na sua prova, tá? O outro sobre capital humano, o outro sobre instituições e mercado de trabalho, e mais um sobre intervenção governamental, que falava de política salarial. E aí falava, na verdade, de salário mínimo, enfim, da intervenção do governo através do salário mínimo. Então, esses foram os pontos cobrados aí na prova de 2010, beleza? Joia. Ó, pessoal, isso aqui é conhecimento do inimigo, tá? Vocês desculpem aqui eu estar tomando água, mas a gargantinha já começa a falhar uma hora dessa e a gente precisa estar o tempo todo aqui hidratando. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar aqui o inimigo de lado, já que a gente já conheceu o inimigo, e vamos agora nos preparar para encarar o inimigo. Nos preparar de que forma? Vamos começar a ver que a economia do trabalho é algo muito simples, muito fácil de entender. Para isso eu trouxe aqui alguns conceitos iniciais, conceitos introdutórios básicos, tá? E eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos começar pelo primeiro conceito, que é um conceito muito bacana, conceito de sistema econômico, beleza? Bom, o que acontece no sistema econômico? O sistema econômico é como a economia funciona. Não sei se você já ouviu falar sobre roda gigante da economia, né? Roda gigante da economia mostra como a economia funciona. Ou seja, como ela se movimenta, como ela circula. Olha, eu costumo fazer uma alusão e dizer o seguinte, a roda gigante da economia é como a roda gigante de um parque. Se você já viu a roda gigante, toda roda gigante ela tem um movimento que ele é constante. E é um movimento que a velocidade é praticamente a mesma em qualquer roda gigante. Ela não tem uma velocidade tão alta, nem tão baixa. Por quê? Porque se ela tiver uma velocidade alta demais, pode provocar algum parafuso pode soltar, alguém cair, enfim, alguma situação errada. Se ela tiver um movimento muito lento, também pode provocar náusea, pode fazer com que as pessoas não se sintam bem naquele movimento. Então, ela tem que ter um movimento, mas um movimento ideal. O sistema econômico é a mesma coisa. O sistema econômico ele tem que ter um movimento ideal. A roda gigante tem que ter um movimento ideal. Mas a roda gigante ela tem algumas engrenagens que fazem essa roda gigante girar. E essas engrenagens estão aqui, nesse material que vocês estão vendo aí. Ó. Todo mundo está acompanhando o sistema econômico aqui, né? Todo mundo está vendo esse desenho aqui. Beleza. Veja que esse desenho, nós temos aqui, ó, olha só, mercado de bens e serviços, todo mundo está vendo aí? Show! Famílias, empresas, mercado de fatores de produção. Beleza? Até aí? Jóia! Bom, eu falei para vocês que a economia é dotada de 3 agentes econômicos, né? Quem são eles? Famílias, que são os consumidores, empresas, que são produtores de bens e serviços, e o governo, que tende a trazer um equilíbrio nessa economia. Esse governo que tende a trazer um equilíbrio nessa economia, ele não está na economia aqui. Por que ele não está na economia? Ora, esse conceito é um conceito que vem desde o século XIX, 1886. Na verdade, século XVIII, 1776. Desculpem, confundi. Século XVIII, 1776. Em 1776, um camaradinha lançou um livro chamado A Riqueza das Nações. Esse camarada se chama Adam Smith. Adam Smith trouxe uma lógica que era uma teoria das vantagens absolutas. A partir dali, uma ideia criada de mercantilismo começou a ser quebrada. Começou a ser lançada uma nova ideologia no mercado. Que ideologia é essa? Ideologia do liberalismo. O que é o liberalismo? Intervenção mínima do governo. Intervenção mínima do Estado. O Estado tem que intervir de forma mínima no mercado. Ou seja, a economia é dotada pelas duas forças, oferta e procura. Oferta e procura, a própria lei de oferta e procura traz aí o conceito básico de equilíbrio de mercado através de quem compra e quem vende. Ou seja, não necessitamos do governo. Se nós não necessitamos do governo, significa dizer que o mercado ele anda por si só. E esse mercado ele começa a rodar numa roda gigante através dessa compra e dessa oferta, dessa demanda e dessa venda. Opa, professor, beleza. Então,
Então, por isso o governo não está aqui. Mas veja, essa economia é dotada de dois fluxos, estão aqui embaixo. Ó. Fluxo real, que é chamado também de fluxo de bens e serviços, e fluxo monetário. O fluxo monetário está de azulzinho e o fluxo real de vermelho, beleza? Então, eu vou tentar ilustrar para vocês como funciona o fluxo real e monetário. Mas antes de colocar aqui no sistema econômico, eu queria que vocês entendessem o seguinte. O fluxo real, que é o fluxo de bens e serviços, é quando você vende um bem ou quando você vende um serviço. Quando você vende um serviço da sua mão de obra, você está ofertando sua mão de obra, concorda? E alguém está comprando. Só que alguém compra e paga por isso. Veja só, se eu vendo minha mão de obra, eu recebo um salário. Assim como se a empresa vende um bem para você, você paga por esse bem. Então, existem dois fluxos, sempre em sentidos opostos. Tranquilo? Esses fluxos é que fazem um movimento dentro dessa roda gigante. Então, vamos entender bem o fluxo real aqui através do pontinho vermelho. Olha só, vermelhinho, joia. Então, vamos lá. O fluxo real funciona da seguinte forma. Ó. Imagine que você, como família, você vende a sua mão de obra. Beleza? Eu estou trazendo aqui, vocês vão desculpar, vai ficar um pouquinho torto aí, porque eu ainda estou me adaptando com essa luzinha aqui, mas vai dar tudo certo. O que acontece? Nós vendemos nossa mão de obra. Essa mão de obra ela entra no mercado de fatores de produção. Beleza? Todo mundo entendendo aí? Se entra no mercado de fatores de produção, as empresas demandam esses fatores de produção. Olha só. A demanda por esses fatores de produção é feita pelas empresas. Ou seja, as empresas demandam matéria-prima, demandam tecnologia, demandam mão de obra. Opa, professor, é verdade. Mas veja, esses fatores de produção que as empresas demandam, as empresas tendem a pagar por esses fatores de produção. Olha só, existe um pagamento desses fatores de produção, que é o fluxo monetário. Aqui eu estou fazendo com que o fluxo monetário funcione. Eu vendi a mão de obra, mas em contrapartida eu estou pagando por isso. Ó. Aqui está saindo dinheirinho, olha só que bacana. Ó. Pagamento, beleza, professor? Aqui da mesma forma, nos fatores de produção, um dos pagamentos dos fatores de produção é o salário que entra no nosso bolso. Então, esse salário aqui também é dinheiro, ó, circulando na economia, fluxo monetário funcionando aí. Até aí, beleza? Esse mercado de fator de produção, esse mercado aqui embaixo, que vocês estão vendo, essa partezinha aqui de baixo, ó, é a parte do estudo da economia do trabalho. Por quê, professor? Porque, veja, nesse momento você, família, você oferta a sua mão de obra. Você, como família, você oferta a sua mão de obra. Olha só. O que está acontecendo aqui? Vamos pegar a corzinha preta aqui. Ó. O que está acontecendo aqui? Nesse caso de família, você está ofertando a mão de obra. Existe uma oferta de mão de obra aqui. Ó. Você, como trabalhador, oferta a sua mão de obra. A empresa, por sua vez, demanda essa mão de obra. Assim como ela demanda matéria-prima, como ela demanda, por exemplo, a parte de a tecnologia e assim consequentemente. Então, veja, existe uma demanda de um lado, existe a oferta do outro. Aqui é o mercado de trabalho. Você vende sua mão de obra e a empresa demanda. Pronto, é assim que funciona. Muito simples. Então, a oferta e procura está aqui. O mercado de trabalho é isso. É o mercado de fatores de produção. É aqui que nós estudamos. A economia básica, simples, pura, ela estuda a parte de cima. Essa parte aqui, ó, do mercado de bens e serviços. Ela estuda isso aqui. Por que estuda isso aqui, Fábio? Porque, veja, vamos pegar novamente o fluxo real aqui para mostrar a você como funciona o fluxo real. Olha só. Essa aqui, a empresa pega todos os fatores de produção e transforma no bem. Por exemplo, ela pegou tecido, linha, máquina de costurar, mão de obra, enfim, e transformou numa camisa. Então, ela vai ofertar um bem e serviço, e esse bem e serviço vai entrar no mercado de bem e serviço. Por exemplo, uma loja do shopping, né? Que, consequentemente, vai vender para as famílias, olha só, vende para as famílias, que as famílias demandam esses tipos de bens e serviços. Em contrapartida, o que vai acontecer? Aqui, o azulzinho, o azulzinho está selecionado, olha só, aqui vai sair dinheiro do nosso bolso, ou seja, vai gerar despesa no nosso bolso. Por quê? Porque nós vamos comprar bens e serviços, então vai gerar despesa no nosso bolso. Beleza. Consequentemente, vai gerar receita no bolso das empresas. Então, gera receita no bolso das empresas e assim fechamos o nosso sistema econômico. Veja que o sistema econômico tem fluxos reais e fluxos de bens e fluxo monetário.
Só que o fluxo gira num sentido, enquanto o outro fluxo gira no sentido. Opa, professor, beleza. Lá em cima também existe oferta e demanda? Sim. Lá em cima também existe, olha só. Aqui as famílias estão demandando, e do outro lado, as empresas estão ofertando os bens e serviços. Mas aqui é o que nós costumamos ver, empresa como ofertadora e nós como consumidores. Só que nossa visão está aqui. O mercado de trabalho, a economia do trabalho está nessa posição aqui, ó. Nesse mercado que funciona. Tudo bem até aí? Beleza? Olha só, esse sistema econômico ele está girando entre famílias e empresas. O que faz isso girar? A demanda, o consumo. É o consumo que faz isso aí acontecer. Quanto maior o consumo na economia, mais essa roda gigante vai girar. Só que ela girando rápido, ela provoca dois vieses. Quais são os vieses? Primeiro, ela pode provocar uma coisa boa. Mais produção, mais emprego. Mas se girar muito rápido, é porque muita gente está comprando. Pela lei da oferta e da procura, se muita gente procura, o que acontece? O preço sobe. E isso pode provocar inflação. Opa, isso é bacana, porque a gente está vendo aqui o conceito micro ligado ao macro. Agora vamos ver se essa roda gigante girar lento demais. Se girar lento demais, significa dizer que vai diminuir a inflação. Isso é bacana. Mas o que acontece? Vai diminuir a produção. E diminuindo a produção, o empresário pensa em cortar custo. O primeiro corte de custo do empresário gera demissão. Então, gera desemprego. Opa, professor, beleza. Então, os dois pontos são importantes. A economia não pode girar muito rápido nem muito lento. É como a roda gigante. Girar rápido demais ou lento demais provoca problemas. É ideal. Mas, professor, e se girar rápido demais ou se girar lento demais? Se girar rápido demais ou lento demais, aí nós temos o governo. Porque o governo ele vem exatamente para tentar estabilizar essa economia. Essa estabilidade da economia ocorre quando o governo entra através das políticas econômicas tentando exatamente equilibrar esse movimento. Né? Está girando rápido demais? Eu vou fazer políticas contracionistas para tentar frear isso aí. Ela está girando lento demais? Eu vou fazer políticas expansionistas no sentido de estimular o consumo. Opa, o professor começou a clarear, começou a ficar bacana. Então, a economia, quando você traz para a realidade, quando você pega esse sistema econômico, que é economia complexa, nós trazemos para a realidade, nós damos essas ideias se tornam muito palpáveis, muito tangíveis, e a economia se torna muito mais simples. Tranquilo? Beleza? Opa! Estava tudo certo? Está cortando, cortou bastante na parte da explicação sobre inflação e desemprego. Opa, voltou, pessoal, voltou. Tranquilo, joia? Minha internet aqui, deixa eu dar uma olhadinha. Ela tá tranquila, tá? Eu não sei a de vocês. Beleza. Tranquilo? Voltou. Vamos perguntar aqui a todo mundo se voltou. Me dê só o ok se tá tudo tranquilo. Se tiver tudo tranquilo, eu volto à explicação sem problema, ok? Eu quero só o ok aí da turma para a gente voltar à explicação, tá? Ok. O áudio está cortando muito. Opa, deixa eu tirar o áudio e voltar o áudio para ver se... Opa, voltou. O áudio ok. Ok. Beleza. Tranquilo? Joia. Muito bem. Então, vamos lá. Ó. Veja só. Eu estava explicando a vocês sobre a lógica da roda gigante. Ela não pode girar muito rápida, nem muito lenta. Se girar rápido demais, o que acontece? Acontece que o consumo alto vai gerar um lado positivo, mais produção, mais emprego, mas vai aumentar os preços e isso pode provocar a questão da inflação. Se ela girar lento demais, vai diminuir a inflação, mas consequentemente vai gerar uma situação de corte, de demissão, então gera desemprego. Então veja, os dois maiores males da economia, inflação e desemprego, são ocasionados por consumo alto ou consumo baixo. Se esse consumo for alto demais ou baixo demais, nós temos então o governo. O governo aí trazendo então a ideia das políticas econômicas. Políticas essas que podem ser contracionistas, ou seja, ele vai frear essa roda gigante se estiver girando rápido demais para tentar inibir a inflação, ou políticas expansionistas, no sentido de estimular. Se a roda gigante estiver lenta demais, ela estimula para ela girar mais rápido, para gerar emprego, produção, gerar renda. Tá? Assim acontece com a economia. Então, simples, básico. Isso é o conceito básico do sistema econômico. Agora, o que nós precisamos entender?
além do sistema econômico, nós precisamos entender os conceitos introdutórios da economia. Os conceitos introdutórios são conceitos simples, olha só. O conceito de demanda. Fábio, quando a gente fala de demanda, a gente fala de quem? Quando nós falamos de demanda, nós estamos falando do pensamento de um consumidor. Então, aqui é pensar como consumidor. Pensar como consumidor é simples. Como é que o consumidor pensa? Pensa assim, ó. Se o preço de um produto aumenta, se aumentou, por exemplo, o preço de um produto, implica dizer que a quantidade demandada desse produto, ela vai diminuir. Opa, é simples. Aumentou o preço do sapato, eu compro menos sapato. Diminui o preço do sapato, eu aumento a compra do sapato. Ou seja, existe uma relação inversa entre preço e quantidade. É assim que funciona no pensamento da demanda. Simples assim. No pensamento da oferta, já é um pensamento diferente, porque o pensamento da oferta é o pensamento de um produtor. Olha só, eu vou pensar agora como um produtor. Ah, professor, beleza. E pensar como um produtor é pensar assim, só. Se o preço do produto aumenta, você vai querer vender mais. Então, implica dizer que a quantidade ofertada, ela vai tendenciar a aumentar. Professor, como assim? Vai ter dificuldade para vender? Eu não estou preocupado com dificuldade. Eu estou falando de preço e quantidade. É isso que me importa. Eu vou trazer aqui uma ideia básica para você entender. Imagine que eu tenho duas casas para vender. Eu tenho uma casa de 100 mil reais que eu pago 10% de comissão e tenho uma casa de 3 milhões de reais que eu também pago 10% de comissão. Com certeza, se você for corretor, você vai ter uma vontade maior de querer vender minha casa de 3 milhões do que minha casa de 100 mil, porque você vai ganhar mais. Então, esse é o pensamento do vendedor. Se eu vou ganhar mais, se o preço aumenta, eu vou ter vontade de ofertar mais. Se o preço baixa, eu oferto menos. Então, qual a diferença da demanda para a oferta? A demanda é que existe uma relação inversa entre preço e quantidade. Na oferta, existe uma relação direta entre preço e quantidade. Um aumento, outro aumento. Isso é importante, porque isso pode ser representado de forma gráfica. E se nós trouxermos a visão gráfica aqui para a ideia da economia, o que nós temos aqui na visão gráfica econômica? Olha só. Na visão gráfica econômica, nós temos o seguinte, olha só. O mercado de trabalho é dado por oferta de mão de obra, e a oferta é positiva, porque se o preço aumenta, a quantidade também aumenta. Agora aqui nós vamos representar o preço no mercado de trabalho por quem? O preço que eu pago ao trabalhador. Eu vou chamar isso de salário. Beleza? Até aí? Vou chamar de W aqui, tá? E demanda por mão de obra que é negativamente inclinada. Por que é negativamente inclinada? Porque tem uma relação inversa entre preço e quantidade. Ó. Se o preço aumenta, eu vou querer contratar menos. Aqui eu tenho aqui quantidade de emprego. Olha só. Quantidade de trabalhadores, emprego. Então veja que a demanda é inversamente proporcional. Porque veja, se o preço aumenta, eu vou demandar menos. Se o preço cai, eu vou demandar mais. Agora, a oferta é positiva. Se o preço aumenta, eu vou ofertar mais. Se o preço cai, eu vou ofertar menos. Como um é positivamente inclinado, o outro é negativamente inclinado, vai chegar num momento em que os dois vão se encontrar bem aqui. Ó. Aqui nós iremos chamar de ponto de equilíbrio. Equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio mostra que nós temos um salário de equilíbrio e um número de trabalhadores de equilíbrio. Ou seja, isso nada mais é do que uma representação de equilíbrio desse sistema econômico que nós vimos aqui. Ó. É a roda gigante da economia girando de uma forma que não esteja girando nem muito rápido, nem muito lento. Ou seja, estamos no equilíbrio. Ô, professor, beleza, que bacana. Isso, então, é o conceito introdutório que você precisa de mercado de trabalho. A partir daqui é que a brincadeira começa. Você entende o conceito de demanda, o conceito de oferta, as diversas aplicabilidades de demanda e as diversas aplicabilidades de oferta, você então pode utilizar isso já no avançar das informações de mercado de trabalho, falando de demanda por mão de obra, oferta por mão de obra. Beleza? Jóia? Bom, mas voltando aqui nos conceitos introdutórios, eu queria que você entendesse aqui o conceito de elasticidade. Olha só. Elasticidade. Elasticidade é uma medida de sensibilidade. O que significa como sensibilidade? Significa dizer o seguinte, ó, quanto mais elástica uma coisa na economia, mais sensível ela é. Como assim mais sensível ela é, professor? Se eu digo que uma coisa é elástica, essa coisa é chamada de sensível. Se eu digo que uma coisa é inelástica, eu digo então que essa coisa é insensível. Entendi. Então,
Elasticidade nada mais é do que um estudo proporcional, percentual de demanda e oferta. Ali na demanda e oferta, a gente estuda o gráfico, estuda a informação conceitual simples. Mas na elasticidade, o que importa é quantos por cento variou a oferta e a demanda, ou a quantidade ofertada e a quantidade demandada, se houve uma variação X do preço, por exemplo. O preço variou 10%. Se o preço variou 10% e a demanda e a oferta variou 80%, vamos supor, a demanda e a oferta variou percentualmente muito mais do que o preço. Ou seja, estou diante de uma demanda e de uma oferta que sofre sensibilidade. Então, eu chamo isso de demanda e oferta sensível. Agora, se o preço variou 70% e a oferta e a demanda só variou 15%, essa oferta e essa demanda variou percentualmente bem menos do que o preço. Ela não está nem ligando para a variação do preço. Então, ela é chamada de insensível. Se você entende esses três conceitos básicos, que é o que a gente precisa estudar de forma pontual, minuciosa, demanda um certo tempo, demanda algumas aulas, a gente chega no resultado em que nós temos um divisor de águas. Aprendeu isso aqui, nós podemos então avançar de uma forma muito tranquila para as outras informações que serão cobradas no nosso edital. Porque isso é a base. A base está aqui. Demanda, oferta e elasticidade. Tranquilo até aí? Beleza? Então aqui é só para que você entenda que não é nenhum bicho de 7 cabeças. Eu estou só pincelando a economia para você entender por onde você deve começar a estudar. Qual é o caminho que você deve seguir aqui na economia do trabalho. Vamos ver aqui, tem uma pergunta do Renato Martins. Ó. SESC 2013 considerou que pessoas com mais de 65 anos não fazem parte da PIA. Exatamente. Se for falar novamente sobre população, comente o que acha sobre essa nova idade limite. Seja máxima ou mínima, como já comentado, de 10 anos. Renato, exatamente. Como eu falei, são cálculos estatísticos. Então, veja. Se você tem uma ideia de maior abertura de idade ativa, 10, 70, 10, 80, você tem maiores chances de erro. Se você diminui essa lacuna, você diminui a sua probabilidade de erro. Então, nesse caso aqui, o que acontece? A questão ela pode trazer, inclusive, dizendo que a idade diminuiu para 55 anos, 45 anos. Lógico que não é o que acontece na prática. Na prova, o que nós vamos estar atentos é o que aquela questão está dando como norte. O que ela deu como comando? O comando dela é, a idade mínima é com 13, a idade máxima é com 65, ponto. A partir dali, nós vamos resolver a questão. Que essa questão, salvo engano, era uma questão que trazia informações sobre valores de PIA, de PINA, de população ocupada, desocupada, para depois cobrar alguns conceitos de indicadores, né? De indicadores de população economicamente ativa, indicadores de ocupação, de desocupação. Então, aqui o que a gente precisa entender não é a concretude do valor. Porque, veja, se essa questão for cobrada diretamente na prova, isso cabe inclusive recurso. Porque, na realidade, como eu falei, existem vários institutos e cada um trabalha com uma unidade diferente, tanto mínima quanto máxima. Então, ele está com base em quê? Qual é o valor que ele está trazendo? Beleza? O problema é que essa questão não trouxe esse norte. Não estava explícito no enunciado. Exato, Renato. Só que a ideia da questão não era saber o valor de idade mínima ou máxima, mas sim os conceitos introdutórios, conceitos básicos lá, iniciais, de população economicamente ativa. Tem inclusive uma questão dessa que eu trouxe aqui, e a gente vai já abordar essa questão daqui a pouquinho, tá? Beleza? Bom, vamos avançar aqui, olha só. Deixa eu avançar aqui mais um pouquinho para a gente ver agora conceitos básicos. Opa, vamos entrar agora nos conceitos básicos, olha só. Conceitos básicos da economia do trabalho. Pessoal, esse aí já é o ponto 1 do nosso edital, tá? Eu queria que você prestasse bastante atenção nesse conceito. Olha só, imagine que você tem aqui, nesse retângulo, a população total de uma economia. Isso aqui é a população total, tá? E a discussão, para aqueles que não estão entendendo a discussão que eu estou tendo com o Renato, com outras pessoas aqui, até com a Kainan, né? O problema é que essa questão não trouxe esse norte. É que existe aqui um limite para a população em idade ativa. Então, vamos imaginar que o limite seja de, sei lá, de 10 anos até os 70 anos. Ou como a questão falou lá, 65, mas vamos supor que seja isso aqui, ó. Tá? Então, se a população em idade ativa, ela variar aqui, ou Kainan, desculpa Kainan, foi mal, cara.
Tranquilo, é o Kainan, não é a Kainan, tá? Só um erro no artigo aqui. Mas vamos lá, olha só. Vamos lá. Beleza, ó. Então veja, de 10 a 70. Se ele está afirmando que a população em idade ativa vai de 10 a 70, então veja, as pessoas com idade menor de 10 anos e as pessoas com idade maiores de 70 anos estão na população em idade não ativa. Ou seja, são crianças e idosos. Beleza? Isso aqui não importa muito para os cálculos de economia do trabalho. Eu só preciso entender que a população em idade ativa, a população total é dividida em população que tem idade ativa, ou seja, idade para estar ativo, e população em idade não ativa. Então, dessa população total, eu corto aqui, ó, a população em idade não ativa. Isso aqui não é importante, beleza? O que é importante é a população em idade ativa. Essa população em idade ativa, eu vou dividir em duas, ó. Essa população em idade ativa eu divido em PEA, em população economicamente ativa. Eu costumo até brincar e dizer que a gente divide em PEA, né? Aqui no Ceará a gente chama PEA, palmada, PEA, que é PEA. PEA é aquele pessoal que está na PEA, aquele pessoal que está na batalha, aquele pessoal que está trabalhando. Então, veja, quem é que faz parte da PEA, da população economicamente ativa? Empregados, que são chamados de população ocupada, e desempregados, que são chamados de população desocupada. Beleza? Então, veja, empregados mais desempregados fazem parte da PEA. Então, são as pessoas que têm idade ativa, idade para trabalhar, e são economicamente ativos. Então, esses aqui são chamados de ativos no mercado. Ativos são aqueles que estão ocupando ou estão na busca da ocupação. Por isso a pergunta lá, né? Eu não lembro quem fez a pergunta aqui, ao certo, mas a população desocupada, quem está estudando para concurso, faz parte? Faz. Nós não estamos ocupando, mas estamos na busca da ocupação. Então, nós somos economicamente ativos. Beleza? Agora, quem faz parte da população economicamente não ativa ou não economicamente ativa? PNEA, pena ou PNEA, né? E a brincadeira é o seguinte, faz parte da pena aquela pessoa que faz pena. Como assim faz pena, professor? Faz pena aquela pessoa que por algum motivo não está ocupando vaga. Então, veja, seja por algum motivo de doença, ou até mesmo aquele camarada que diz assim, ó, eu não vou para o mercado de trabalho, porque o mercado de trabalho que ele oferece não é compatível com as minhas qualificações. Esse cara é chamado de desalentado. Vou até escrever aqui, olha só. Desalentado. Eu vou escrever devagarinho aqui, porque eu ainda estou me acostumando, como eu falei para vocês, não é isso? Mas vai dar tudo certo, ó. Desalentado. Desalentado. Esse cara aqui, ele não é um cara que é considerado ativo. Ele é inativo, desalentado. Combinado? Por que ele é inativo, professor? Porque ele é um cara que tem idade ativa, mas ele não faz parte da população economicamente ativa. Então, veja, quando você vê um conceito chamado pleno emprego, significa dizer que é uma economia que todo mundo que está naquela economia está empregado. Então, quer dizer, professor, que todo mundo que está em idade ativa está empregado? Não, não é isso. Quer dizer que todo mundo que faz parte da PEA, que tem idade ativa, mas faz parte da PEA, está empregado. Mas existem aqueles que têm idade ativa que são PNEA, pena. Então, esses aí não são considerados dentro de uma situação de pleno emprego. Tranquilo até aí? Segunda informação, toda a situação de empregado e desempregado está onde? Está na PEA, a população economicamente ativa. E a partir daqui que começa uma brincadeira legal. Que brincadeira é essa? A brincadeira é o seguinte, olha só. Indicadores. Indicadores são super importantes na nossa prova, tá? E aqui eu trouxe 4 indicadores. Existem outros indicadores, mas eu trouxe 4. Taxa. Toda vez que falar de taxa, você vai entender o seguinte, ó. Taxa é como se fosse um subconjunto do conjunto. Como assim um subconjunto do conjunto, professor? Olha só. Taxa de empregados é o número de empregados, ou seja, de ocupados, dividido pela PEA, população economicamente ativa. Vamos voltar aqui para entender, ó. Então, os empregados não estão dentro da PEA? Não é um subconjunto do conjunto? Beleza, então pega esse subconjunto, divide pelo conjunto, nós temos a taxa de empregados, de ocupados. Taxa de desempregado, taxa de desocupados. A gente pega os desocupados e divide pela PEA. Então, vamos lá. Ó. Desocupado, desempregado está aqui, então é um subconjunto do conjunto. Beleza? Até aí? Vamos para cá. Taxa de atividades, aqueles que estão ativos no mercado. É a população economicamente ativa dividida pela PIA. Opa! Subconjunto do conjunto PIA. Beleza, professor, joia. Taxa de inatividade. Aqueles que estão inativos no mercado. Ó.
aqueles que fazem pena, dividido pela idade ativa. Então, veja só, subconjunto do conjunto. Opa, professor, ficou muito fácil. Então, esses são os indicadores. Muito simples você memorizar, né? Então, veja, eu falei anteriormente para uma colega aqui que não é interessante você decorar, é interessante você aplicar, não é isso? Por isso eu convido você, ó, vamos dar uma praticada, vamos praticar um pouco. Vamos pegar uma prova de 2013, uma questão que estava lá na nossa prova de 2013, que aí teve a discussão aqui, mas não deixava, certo? Se era 10 anos, se era 65 anos, enfim. E eu falei, não é importante. Por quê? Porque o importante é que aquele comando ali, ele está dando para você um norte e você vai basear nos dados que ele te der. Se faltar dado ali, significa dizer que não tem como você calcular. Mas ele tem que te dar o dado para a informação que ele perguntar, você ter o dado para poder calcular, ou pelo menos parte do dado, e a partir dali você inferir um resultado. Então, olha só o que diz aqui na pergunta. Ó. Não será enquadrado nas estatísticas de desemprego, o indivíduo em idade ativa que estiver fora do mercado de trabalho. Opa, fora do mercado de trabalho. Vamos voltar aqui, ó. Se o cara, por exemplo, está na pena, ele tem idade ativa, beleza? Mas ele está dentro do mercado de trabalho, ou seja, ele está ocupando, está buscando ocupação? Não, ele é um desalentado. Ô, professor, então se ele é um desalentado, significa dizer o quê? Significa dizer que ele não será enquadrado nas estatísticas de desemprego. Exatamente. Por isso o item é um item correto. Olha que bacana, olha que simples a economia. Olha que bacana, né? Deixa eu ver aqui o Marcos Paulo. Tive que atender um telefonema, professor. Desculpe-me aí. Opa, Paulo. Não? Opa, Marcos. Sem problema, cara. Pode atender, fica à vontade. Você falou sobre a questão da tomada efetiva de providência para conseguir emprego, para se considerar que as pessoas estão na condição de desocupada. Exatamente, Marcos. Olha, é o seguinte, cara. O que eu estava falando é que dentro da idade ativa, olha só que bacana. Dentro da idade ativa, existe aqui uma subdivisão, PEA e pena. Então, quem faz parte da PEA? Quem está ocupado, quem está buscando a ocupação. E quem faz parte da pena? Aqueles que são desalentados, aqueles que não estão buscando a ocupação. Então, eles não fazem parte aqui do rol de desempregados. Eles não são desempregados. Eles não fazem parte da PEA. Beleza? Tranquilo, meu velho. Joia. Opa, vamos para a próxima aqui. Mais uma questão, olha só. Questãozinha de uma prova de 2006 do FT. 2005, 2006, né? Diz assim, ó. Suponha que uma economia que possui as seguintes características. Olha só, população total. Tem 1.000 pessoas na população total. Então, você tem uma população total de 1.000 pessoas. 1.000. Beleza? Vamos pegar essa população total e vamos dividir aqui, ó. Eu vou dividir essa população total aqui. Vamos lá. Novamente, eu peço um pouco de paciência a vocês, porque eu estou aqui me acostumando com esse negocinho. Mas vamos lá. 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, a população em idade ativa são 800. Opa, 800. 800 tem idade ativa. Se 800 tem idade ativa, significa dizer que aqueles que não têm idade ativa são considerados 200 aqui, ó. Beleza, professor, joia. Só que lembre que esses 800 são divididos em dois, não é isso? Ó? Eles são divididos em PEA, a população economicamente ativa, e população economicamente não ativa. Então, você tem aqui pena. Você tem aqui população economicamente não ativa. Beleza, joia. E aí ele traz as informações, ó. População desocupada, 200. Então, aqui na PEA, desocupados são 200. Ou seja, desempregados, né? Desempregados aqui nós temos 200. Ah, professor, quer dizer que o resto é 600. Calma, meu querido, que ainda tem a população economicamente ativa. População economicamente ativa, 600. Se a população economicamente ativa é formada por 600 pessoas, significa dizer que o número de empregados é a diferença que nós temos aqui, concorda? Então, veja, população desocupada é de 200, economicamente ativa é de 600, então aqui se é 600, o número de empregados aqui, logicamente, é de 400. Beleza, já estamos encontrando dados aí, ó. Podemos afirmar que nessa economia, se a PEA é de 600 e aqui é 800, a população economicamente não ativa, logicamente, são de
200 pessoas. Beleza, já encontramos o que necessitamos. Todas as informações estão aqui. Então, ele vê a taxa de desocupação que ele quer e a taxa de inatividade. Olha só, taxa de inatividade. São aproximadamente quanto, né? Então, vamos lá. Vamos primeiro calcular a taxa de desocupação. Como é que eu calculo a taxa de desocupação? Número de desocupados dividido pela PEA. Vamos voltar lá. Quantos desocupados eu tenho? 200. Quanto é a PEA? 600. Então, vamos lá. 200 dividido por 600 dá 0,33% ou 33,33%. Aqui é a nossa resposta. A gente já pode eliminar aqui, o item B, o item C e o item E. Beleza, só sobrou a A e a B. Vamos agora à taxa de inatividade. Taxa de inatividade, pena dividido por pia. Ou seja, lembra, subconjunto, conjunto. Pena é quem? Pia menos pé. Eu já tinha feito o cálculo lá. Quanto é a pena? 200. Quanto é a população em idade ativa? 800. Então, veja, 200 dividido por 800, o resultado aqui vai ser de 25%. E 25%, a gente elimina, logicamente, a letra D, e a nossa resposta aqui vai ser a letra A, que vai ser aqui 33 aproximadamente, não é isso? E 25%, essa é a nossa resposta. Beleza? Tranquilo? Simples? Opa! Bora lá! Vamos aqui. Tem perguntas aqui, olha só. Perfeito. Marcos Paulo. Mas e a diferenciação de desalentados com desocupados, segundo as definições tanto do IBGE quanto da OIT? Opa, Marcos. Joia. Olha só. Desalentados fazem parte da população economicamente não ativa. Desocupados fazem parte da população economicamente ativa. Então, eles estão em dois rolos. Porém, eles fazem parte de um conjunto. Que conjunto é esse? Eles têm idade ativa. Então, veja, o que é para a OIT e para o IBGE? O desalentado ele tem idade ativa, o desocupado tem idade ativa. Só que um está inserido no mercado de trabalho, buscando vaga, buscando ocupação, e o outro, por algum motivo, ele não está buscando ocupação. Esse é o desalentado. Tranquilo? Nas provas é comum citar os institutos ou a consideração vai do contexto das questões? Do contexto das questões. Geralmente, eles trazem a ideia do contexto das questões, beleza? Não traz a ideia do instituto. Eles podem trazer o instituto? Pode, sem problema algum. Só que não é o objetivo do edital e não está especificado no edital dizendo, olha, estude pelo Instituto XYZ, considere o Instituto YZ. Então, ele vai dar a informação e vai dizer, segundo o Instituto tal, a informação é essa. Então, ele te dá a informação, que é o dado que você precisa para resolver a questão, como essa questão que a gente acabou de resolver de 2006, beleza? Como é a questão no caso de 2013, que nós também acabamos de resolver. Joia? Tranquilo? Muito bem. Beleza, moçada, joia. Deixa eu ver se ainda tem gente aí conosco, rapaz. O Marcos está aqui batendo papo aqui, mas eu gostaria de saber se tem mais alguém aí, se o pessoal tá acompanhando aí. Porra, olha só, 11h55, cara. Vai dar meia-noite e vocês estão aqui, meu amigo. 11h55, firme e forte, a Nayara tá aí, né? O Kainan tá aí, né? Não é a Kainan, é o Kainan. Tá aí, não tá, Kainan? Cadê o Kainan? Foi dormir? Luiz Gustavo tá aí. Rafael tá aí. Kainan tá aí. Opa, olha. Então a turma tá aqui acompanhando. Cara, eu fico muito feliz de saber que vocês estão aí firmes e fortes. Né? Eu sei que uma hora dessa é complicado. Tem muita gente que trabalha o dia todo. Amanhã vai trabalhar. Nesse processo que nós estamos enfrentando aí de paralisação no país. Né? Muita gente está passando por dificuldade até para chegar no trabalho e chegar em casa, mas vocês estão aqui firmes e fortes porque vocês estão seguindo o propósito de vocês. Esse propósito é muito bacana. Siga firme, siga forte. Tá? É muito interessante você entender que assim, você não deve acreditar que você vai passar no concurso público. Você deve ter convicção que você vai passar no concurso público, é diferente. Porque quando você acredita, é aquela frase que diz assim, ó, eu preciso ver para crer, né? Então, você acredita se você vê. Mas, se você tem convicção, você crê para você ver. Você primeiro crê. Porque você acredita e você enxerga o resultado. Você enxerga que você vai alcançar aquilo. Agora, você enxerga, mas o resultado não depende de você. O que depende de você, que você tem controle, são as suas ações. As suas ações de hoje que vão te levar nesse resultado.
o resultado você não tem controle. Você tem controle nas ações de hoje. Então, comece a praticar, comece a batalhar, comece a estudar, entenda que cada disciplina tem a sua especificidade. No caso da economia do trabalho, a gente vai dar um norte aqui para vocês, um norte bem bacana, mostrar a você como funciona, mostrar a você qual o caminho que você deve seguir. O caminho da economia do trabalho não é um caminho difícil, é muito tranquilo. Acertar aí o percentual que nós precisamos da prova é muito tranquilo, nós vamos acertar muito mais do que isso. Em concursos anteriores que eu trabalhei com o pessoal, teve gente que conseguiu fazer 80%, 100% da prova. Então, existem esses casos e é muito bacana, não da prova toda, lógico, né, mas da prova de economia do trabalho. É muito bacana você ver que você está mostrando o norte, e esse norte está sendo seguido pelas pessoas. E é por isso que eu gostaria de tentar finalizar com vocês aqui a nossa noite, falando um pouquinho sobre esse desenho aqui, ó, pessoal. Eu queria mostrar isso aqui para vocês, ó. Todo mundo está vendo esse desenho aí, né? Todo mundo está acompanhando esse desenho aí. Eu não sei se vocês já se depararam com esse desenho, ou vocês já viram um chamado Mito da Caverna de Platão, tá? Então, nós temos aí o grande filósofo Platão, e nós temos o Mito da Caverna. Eu gostaria de mostrar a vocês exatamente isso, porque isso é uma vida de um concurseiro, cara. Isso aqui não é só a vida do concurseiro, é a nossa vida, né? É quando a gente decide alcançar um objetivo e muitas vezes, no meio do caminho, a gente desiste desse objetivo, por vários motivos. Ter um foco na sua vida não é você, muitas vezes, olhar lá para frente e dizer aquilo que eu quero atingir. Mas ter foco na tua vida, muitas vezes, é você dizer não a coisas que estão te puxando no meio do caminho até você alcançar esse objetivo. Então, olha para essa figura e entenda o seguinte, olha só. Essa figura, né, trazendo aqui a ideia do mito da caverna do dragão, ele diz o seguinte, você está observando esses homens que estão sentados aqui, ó, tá? Bem aqui, ó, vou circular. Né? Segundo a lógica do Platão, diz que nós somos esses seres aqui, que estamos dentro de uma caverna. E estar numa caverna é muito fácil, porque, veja, nós vivemos numa vida de zona de conforto, né? Agora, para alcançar um objetivo maior, a gente tem que sair dessa zona de conforto. Então, estar sentado aqui é uma zona de conforto. Estar na caverna é muito confortável, é quentinho, né? A gente está lá, vivendo a nossa vida, pagando nossas contas, está tudo muito tranquilo. Mas eu quero ser auditor fiscal do trabalho. Muitas vezes a gente sonha em ser auditor, mas a ideia tem que ser transformada no ideal. Ser transformado no ideal é construir o tijolo dia a dia, tá? Porque muitas vezes, olha, isso aqui é o que segue a boiada, a manada, tá? Desculpem. Esse aqui são pessoas que estão passando com essas figurinhas aqui, ó, estão sendo projetadas na parede através desse fogo, através dessa fogueira. E isso que está passando na parede é como se fosse um filme. Então, segundo Platão, nós estamos aqui olhando para esse filme achando que isso é o real, né? Viver a vida que a gente vive é o real, não atingir o nosso objetivo porque a gente acha que é assim mesmo, é real. Não querer crescer, a gente acha que é normal, é tranquilo, é real, é assim que deve funcionar. E veja, o que acontece é que algumas pessoas tentam sair da caverna, olha só, algumas pessoas estão aqui tentando subir essa caverna. Algumas pessoas em algum momento querem sair dessa zona de conforto, e elas passam a querer sair dessa caverna. Quando eles querem sair dessa caverna, começa a ter muitas coisas no meio do caminho, né? Começa a ter aqui, principalmente, um raio de sol, que como você passou muito tempo dentro da caverna, começa a doer nos olhos. Que é o quê? Você tem que pestanejar, meu querido, você tem que estudar bastante, você tem que passar por esse processo de estudo, você tem que escutar pessoas dizendo assim, porra, tu ainda está estudando, ou então tu está só estudando, tá? Pessoas cobrando o resultado. Então, muita coisa externa e interna começa a conflituar na tua cabeça. E o que que acontece? Muitos deles acabam voltando ou desistindo no meio do caminho e voltam para a zona de conforto. Só que algumas pessoas conseguem. Essas que conseguem aqui, elas têm um horizonte todo para desfrutar. Elas têm a vida inteira para desfrutar. E o concurso público é exatamente isso, a nossa vida é assim. Se a gente quer alcançar um objetivo, a gente tem que sair dessa zona de conforto, dessa caverna, passar por todos os desafios para ter todo o horizonte para desfrutar. E o concurso público é assim porque exatamente ele seleciona os poucos que estão dispostos a alcançar o objetivo. No último concurso de 2013, tudo bem que foi uma questão atípica, como eu falei, porque foi SESC, mas poucas pessoas conseguiram atingir o objetivo. E assim como essas poucas pessoas conseguiram atingir lá, você também vai atingir em 2019. Você também vai atingir o seu objetivo e continua nessa pegada, nessa saída, nessa questão de querer sair dessa zona de conforto, de querer sair dessa caverna.
tá? Muitas coisas externas e internas vão começar a conflituar aqui na sua cabeça, mas tenha certeza de que você não acredita que você vai alcançar o concurso público. Você tem convicção que você vai ser auditor fiscal do trabalho. Então, creia e veja. Creia e veja que logo, logo você vai estar bem aqui. Olha só que bacana. Você vai estar vestindo isso aqui, ó. Você está vestindo isso aqui. Olha que bacana. Olha onde é que você vai estar, ó. Você vai estar vestindo isso aqui. Você vai estar sendo um auditor fiscal do trabalho. Eu tenho certeza que logo, logo você vai alcançar esse seu objetivo. Torço por isso. E o que depender de mim, nós estaremos aqui para ajudá-los a alcançar esse seu objetivo, esse teu tão sonhado cargo público, tá? Pessoal, eu queria realmente, assim, de coração, agradecer a todos vocês que participaram dessa live. É um prazer estar aqui com vocês. Espero ter tirado aí dúvidas de vocês. Espero ter trazido aí umas palavras de motivação. Espero que a economia do trabalho, nesse momento, seja uma economia que seja muito mais tranquila para você, que não seja aquele bicho de 7 cabeças. E ele vai ficando cada vez mais tranquilo à medida que nós vamos estudando mais, nós vamos praticando mais, vamos resolvendo mais questões. Vocês vão ver que, na verdade, no final das contas, você não precisa nem entender de economia do trabalho. Você precisa aprender a fazer questão de economia do trabalho. Esse é o meu objetivo aqui com você, porque eu quero que você atinja o seu objetivo maior, que é ser auditor fiscal do trabalho, beleza? Pessoal, deixa eu agradecer a todo mundo que está aqui falando. Olha só. Nayara, amém. Se Deus quiser, Marcos, é isso aí, a vitória, Kainan. Muito bem. Obrigado, professor Raquel. Nayara, professor, previsão para o lançamento do seu curso. Nayara, em breve. Logo a gente está divulgando nas redes sociais do Proluno e na minha rede social também. Quem quiser pode acompanhar, tá aqui, é @prof.fabiolobo, tranquilo? Marcos Paulo, obrigado, boa noite. Kainan, boa noite, beleza? Deixa eu ver se tem mais alguém. Valeu, professor. Valeu, turma. Joia. Pessoal, quando tiver notícia do curso, manda pra gente. Beleza, ó. Segue lá nas redes sociais, ou do Proluno, ou aqui na minha, que a gente vai com certeza divulgar, tá? Turma, obrigado mesmo. Valeu de coração. Um abraço. Foi show. Tudo de bom. Fiquem com Deus. E sigam em frente, com convicção, que serão aí auditores fiscais de trabalho, beleza? Valeu. Boa noite a todos.